bem. Bom dia, as senhoras e os senhores. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite do senador Aloysio Nunes e da Comissão de Relações Exteriores para estar presente aqui nesta audiência e dizer que, para mim, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Bem, como eu disse ao senador Aloysio Nunes, o tema é um tema pequeno, né? De modo que 20 minutos é mais do que o suficiente. Então, serei breve e telegráfico. Bem, em primeiro lugar, quanto à política externa brasileira, para compreendê-la melhor, é preciso levar em conta um fator essencial e primordial, que é a questão da localização geográfica do país. Como dizia Napoleão, a geografia explica a política das nações. Então, o fato do Brasil ter esta localização geográfica explica, em grande parte, a sua política externa. Em segundo lugar, a questão das suas condições geoeconômicas, em termos de população, de território, de recursos naturais, e de capital acumulado. Então, isso são condições. O fato do Brasil ser um grande produtor, digamos, de commodities, isso gera certas condições no cenário da política externa, gera certos interesses, certos objetivos e certas alianças, naturalmente, e assim por diante. O fato do Brasil ter uma extensa área tropical de florestas tropicais também faz com que o Brasil tenha uma participação importante nas questões relativas ao meio ambiente, por exemplo. Então, são condições que, de uma certa forma, estabelecem parâmetros e situações para a política externa brasileira. E elas são, digamos, necessárias e quase que inevitáveis para qualquer governo. Qualquer governo terá que levar em conta as questões relativas ao meio ambiente, por exemplo, ou as questões relativas à produção agrícola, à produção industrial, resultado do processo de acumulação de capital na sociedade brasileira. Muito bem. Depois nós temos os condicionantes jurídicos, que estão definidos na Constituição, no seu artigo 4º, que estabelecem os princípios gerais da política externa, que a política externa brasileira deve obedecer. São vários princípios que os senhores conhecem, a questão da autodeterminação, a questão da não intervenção, o direito de asilo, repúdio ao terrorismo, e assim por diante. São vários princípios, há uma lista, de princípios, e entre eles o parágrafo único que determina a integração, que o Brasil deve promover a integração da América Latina. Está na Constituição Federal. São condições, portanto, jurídicas. Por outro lado, o próprio processo de desenvolvimento político, econômico e social da sociedade brasileira, da economia brasileira, do sistema político brasileiro, leva também a determinadas condicionantes e características da política externa brasileira. O primeiro deles é de que o Brasil é um país subdesenvolvido. É por isso a questão que temos que tomar por princípio. Nós não podemos acreditar que o Brasil é um país desenvolvido. Isso contraria não só todo o conhecimento, tudo o que se sabe sobre desenvolvimento econômico, como contraria a própria visão da realidade. Nós podemos verificar que o país é subdesenvolvido até diretamente, por apreciação do que nos cerca. As populações abaixo do nível de pobreza, as populações favelizadas, e assim por diante. Nas questões relativas a saneamento básico, a educação, a saúde, a alimentação e assim por diante. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido, resultado de um processo histórico, da formação histórica da sociedade, da economia e do sistema político brasileiro. Enfim, essas sendo algumas das condições, digamos, que estabelecem certos parâmetros para a política externa brasileira, podemos passar à questão das condicionantes internacionais, quer dizer, como é o sistema mundial.
hoje em dia, né? No atual momento histórico, né? A primeira questão, digamos, se pudermos começar por aí, é a questão econômica. Quer dizer, o sistema econômico mundial é um sistema capitalista, os países são todos capitalistas, com raríssimas exceções, né? E o que varia do capitalismo é o grau de intervenção do Estado na economia, né? Nos países. Isso é o que varia. Então, para dar um exemplo não muito óbvio, não muito falado, por exemplo, o orçamento militar dos Estados Unidos. O orçamento militar dos Estados Unidos, que atinge cerca de 700, 800 bilhões de dólares, na realidade, é um processo de financiamento do desenvolvimento tecnológico e industrial daquele país. Hã? Chamado Complexo Industrial Militar pelo uma pessoa insuspeita, o presidente Eisenhower, no seu discurso de despedida, quando deixou a presidência, disse que a sociedade americana deveria se preocupar com a existência, com a formação de um complexo industrial militar. Essa dotação pública para programas militares, na realidade, é um estímulo direto à indústria e ao desenvolvimento tecnológico, né? Naturalmente, quando se contrata novos aviões de caça a uma grande empresa produtora de aviões, a tecnologia que se desenvolve depois passará para os aviões civis, naturalmente, e assim por diante, né? Então, o grau de intervenção do Estado, que há várias formas de intervenção, ele varia de uma sociedade para outra. O grau de intervenção, por exemplo, da União Europeia no setor agrícola. Altíssimo grau de intervenção, subsídios de toda ordem, sistemas de preços que protegem uma agricultura menos eficiente, o que também ocorre em outros países desenvolvidos, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos e assim por diante, né? Então, digamos, essa é a característica do sistema econômico mundial, né? É um sistema econômico capitalista, que passa, no momento, por mais do que dois fenômenos. Um fenômeno é a globalização em curso, que é um processo que vem já... Globalização é um fenômeno intrínseco ao capitalismo, né? O capitalismo tende a se expandir por novas áreas, né? E assim, e ao mesmo tempo, com o surgimento das enormes empresas multinacionais, isso recebeu um novo ímpeto. Bem, e outra característica do sistema econômico mundial no momento, que também nos afeta e afeta a política externa, é a questão da crise que começou como uma crise financeira e se transformou numa crise econômica e se transforma agora numa crise social, né? Com efeitos importantes em muitos países, né? A situação de relativa estagnação, pequenas recuperações, depois retornos, né? Então, são duas características desse sistema econômico. O sistema político, ele tem também, e essa situação econômica condiciona a política externa, cria certos interesses para a política externa, né? O sistema político, ele tem como base, desde 1945, o sistema das Nações Unidas, que não se pensa em criar um novo sistema, que tem alguns princípios. A ideia de Estados nacionais soberanos, iguais e soberanos, né? A ideia de respeito à autodeterminação e à não intervenção e o respeito às fronteiras. Não que esses princípios não sejam desrespeitados com grande frequência, principalmente pelos países mais poderosos, né? Que exigem a obediência aos princípios, mas, de sua parte, se consideram, inclusive um deles se considera um país excepcional, é a palavra que usa, excepcional, que está acima dos demais países, né? Mas esse é o sistema político, com todo o seu sistema de acordos e agências, as mais diferentes, onde se negociam tratados que, no final, direi, afetam profundamente a atividade do sistema político brasileiro e do seu próprio legislativo, do seu legislativo. Muito bem. E o sistema, uma outra característica do sistema econômico internacional, que eu não mencionei, é a questão da aceleração tecnológica,
né? É um processo de permanente transformação tecnológica e de aceleração dessa transformação, né? A sua última etapa, talvez a última etapa não seja nem mais a tecnologia da informação, mas a nanotecnologia, né? São um progresso extraordinário que se verifica com grande rapidez e que condiciona a competitividade das empresas e a competitividade civil e a competitividade, se podemos chamar competitividade, militar, porque o progresso tecnológico se verifica na área militar também, em grande medida na área militar, né? A biotecnologia, a informática, tudo isso foi gerado nos programas militares inicialmente, não em programas civis, né? Mas muito bem, então, só para completar aí, mas aí passamos para a questão do sistema militar mundial. No sistema militar mundial existe uma extraordinária hiperpotência, que são os Estados Unidos da América, né? Cujo orçamento, cujas despesas militares são superiores às despesas militares dos 10 países seguintes somados. Você teria uma ideia cumulativamente o que isso não significa, né? É uma diferença militar, de poderio militar, extraordinário, extraordinário, com as tendências à robotização, né, à automação, como é a questão dos drones, né? E assim, pois, há outros tipos de drones, inclusive terrestres, equipamentos terrestres controlados à distância, e assim por diante. Então, essas são características do mundo, né? Então, dentro dessas características, a localização brasileira, a situação econômica brasileira, social, política, nós temos como grande, na minha opinião, como base da política externa brasileira, base necessária, a sua situação geográfica. E o fato do Brasil ser um dos países do mundo que tem o maior número de vizinhos. Né? Depois da Rússia e depois da China, o Brasil é o país com o maior número de vizinhos no mundo. Então, são relações inescapáveis, que não se pode deixar de ter relações com os vizinhos, simplesmente, por várias razões, mas essa própria situação. Então, as relações com os vizinhos brasileiros têm uma enorme importância. As relações de natureza econômica, de relações de natureza política, de relações de natureza militar, né, tem uma grande importância, né? E isso é, digamos, algo que, digamos, independerá de qualquer governo, né? Isso independe de qualquer governo. Quer dizer, as relações com os países vizinhos independem. Elas podem variar de ênfase, de modo, de tática, mas se os senhores considerarem a existência da represa de Itaipu, que não é brasileira, ela é de propriedade binacional, né? E que abastece cerca, creio que 30% ou 40% da energia do sudeste brasileiro, já vemos aí que as relações com o Paraguai são de extraordinária importância. Se considerarmos a existência do gasoduto entre a Bolívia e o Brasil, as relações do Brasil com a Bolívia são de extraordinária importância. Inclusive, em relação aos outros países, a possibilidade de cooperação no âmbito da energia elétrica com o Peru, por exemplo, né? E assim por diante, né? Então, esse ponto da política externa é um ponto de grande importância. Eu acho que avançamos muito nessa área, né? Avançamos muito nessa área, quer dizer, eu acho que o Brasil, aliás, diga-se de passagem, por uma iniciativa inicial do presidente Fernando Henrique Cardoso, que convidou a primeira reunião de presidentes sul-americanos no Brasil, né? Essa reunião de presidentes mais tarde vinha se tornar a Unasul, né? E a Unasul é uma coisa interessante, é que ele é um instrumento, uma organização que permite que as questões políticas que surjam na região da América do Sul sejam resolvidas pelos países da América do Sul, sem influência de outros países, coisa que não ocorria, né? Qual é? É verdade. Depois, os acordos todos que foram celebrados, não só no âmbito do Mercosul, que teve extraordinária importância para a nossa indústria, assim como os acordos celebrados entre o Mercosul e os demais países da América do Sul, que faz com que em 2018, 2019, praticamente não haja mais tarifas na região, por causa dos acordos que foram celebrados entre o Mercosul, os países do Mercosul e o Chile. O Chile já é um país
que tem um comércio com o Brasil praticamente sem tarifas, né? Com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com todos os países da América do Sul, né? Isso é de extraordinária importância para a indústria brasileira, né? A indústria brasileira tem na América do Sul e tem nos países do Mercosul o seu principal mercado. O principal mercado para a indústria brasileira não é a China, né? O mercado americano também é importante para a indústria brasileira, né? Não mencionei, porque o tempo é curto, mas a importância do comércio intrafirma, né, que explica muito dos fluxos do comércio internacional. Muito bem, a segunda questão importante para a política externa brasileira são as relações com os países africanos, que são os nossos vizinhos, digamos, através do Atlântico, né, que estão ali, tiveram uma participação importantíssima na formação social brasileira, em todos os seus aspectos, inclusive foram eles que os responsáveis, os que vieram da África, pela construção do capital inicial no Brasil, né? Todo o período escravocrata, né? Foram eles, os escravos, que trabalhavam, né? De fato, né? Então, algo... E depois, porque nós temos uma imagem em relação aos países africanos extremamente positiva, como um país, eu não quero dizer sem discriminação racial, porque seria um equívoco, mas com baixos níveis comparativos de discriminação racial, né? Um país onde, digamos, que não tem um passado colonialista na África, quer dizer, não foi uma potência colonial na África, ao mesmo tempo um país que tem um passado colonial, que foi uma colônia, né? Então tem um grau de simpatia na África extraordinário. Ao mesmo tempo, tendo em vista a questão do desnível de desenvolvimento econômico entre o Brasil e os países africanos, são mercados extremamente importantes para as empresas brasileiras em geral, né? Não só na área de construção, mas também para o comércio exterior brasileiro, né? Naturalmente, eu não mencionei ainda, mas deriva da situação geográfica, em parte, e do histórico da formação econômica brasileira, a importância das relações com os países envolvidos, naturalmente. Naturalmente, isso não é preciso dizer para ninguém, mas que às vezes não é dito, certamente o país mais importante para as relações diplomáticas brasileiras são os Estados Unidos da América. Não só pela seu protagonismo mundial, pela sua participação em todo tipo de negociação, nas negociações de meio ambiente, qualquer tipo, negociações sobre direitos humanos, negociações econômicas, comerciais, financeiras e assim por diante, os Estados Unidos têm uma posição protagônica. E, além disso, as suas relações com o Brasil não são só tradicionais, como elas são extremamente importantes na área da economia, na área dos investimentos estrangeiros no Brasil, a grande participação americana, na área do comércio exterior, participação menor do que já foi no passado, inclusive porque um processo de diversificação do comércio exterior brasileiro. Eu queria só rapidamente, se o presidente me permitir, dizer o seguinte, que o objetivo da política externa, tendo em vista essas condições todas, na minha opinião, é contribuir para o processo de desenvolvimento econômico, social e político da sociedade brasileira. Este é o objetivo da política externa, é contribuir para o desenvolvimento brasileiro. Então, em cada negociação internacional, o que deve estar em vista, o que deve ser levado em conta é, acima de tudo, o interesse nacional brasileiro. Você encostou aí? Isso é um choque. Devia estar programado para 20 minutos, faltam 49 segundos, né? Mas, enfim, então, o desenvolvimento da sociedade brasileira deve ser o objetivo da política externa sempre. Aí, naturalmente, na medida em que variam as concepções sobre o que é o desenvolvimento econômico da sociedade, o que é o desenvolvimento social e político, aí há variações na política externa, né? Eu queria só, para terminar, para não deixar talvez para a parte das perguntas,
desenvolver um pouco mais certos aspectos não mencionados, mas eu queria falar da importância do parlamento e do processo de transferência de competências que ocorre, não só no Brasil como no mundo, né? É um processo de transferência de competência. Quer dizer, à medida que as negociações vão se verificando, muitas das competências que eram dos parlamentos nacionais passam para os executivos, que celebram acordos que depois são submetidos ao Congresso Nacional para sua aprovação e que sobre temas que antes eram de competência exclusiva dos parlamentos, do Congresso Nacional. Então, vão se gerando normas jurídicas consolidadas em acordos, negociados pelos executivos, sem que tenha havido a necessária discussão pelo parlamento, que é o representante do povo brasileiro, segundo a Constituição. Né? É algo de extrema importância, na minha opinião. Né? Extrema importância a participação do Congresso, dos congressistas, na questão das negociações dos acordos internacionais, porque muitas vezes eles geram obrigações de grande alcance, sem que tenha havido, nessas negociações, a participação dos parlamentares que permitiria uma discussão e um exame mais acurado daquelas normas que vão ser consagradas. E, muitas vezes, isso é colocado numa espécie de, eu diria até, é colocado como se o Brasil tivesse assumido um compromisso e que, portanto, o parlamento não poderia deixar de aprovar. Grave engano. Grave engano, né? Grave engano. Porque o parlamento representa o povo brasileiro, de modo que o fato da Constituição prever que o Executivo cabe às relações com os outros países, mas prevê também a aprovação pelo Senado. Mas, muitas vezes, essa aprovação é feita sem o tempo necessário para a discussão de todas as implicações desses acordos. Eu vou dar logo um exemplo, como ocorreu com a rodada do Uruguai, que levou à criação da Organização Mundial de Comércio, que levou uma série de restrições no campo de serviços, propriedade intelectual, de investimentos, sem que tenha havido uma discussão no Congresso Nacional aprofundada sobre as normas que estavam ali sendo aprovadas e que retiraram da competência do Congresso Nacional e, portanto, da sociedade brasileira, o direito de estabelecer as melhores políticas nesses setores, que passaram a ficar manietados. Isto é o que pode ocorrer com a eventual celebração de certos tipos de acordos de livre comércio e com a negociação desses acordos sem que haja o conhecimento do Congresso Nacional. Eu já passei vários minutos, de modo que eu queria muito agradecer a atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.